Então, dando continuidade, na nossa 10ª questão da página 69, os nossos segmentos no item B ficam determinados como segmentos de AB, tá? Que nem eu havia o porquê eu expliquei no vídeo anterior, num segmento AC e no segmento BC, tá? Fica assim, ó. AB, AC e o segmento de BC, certo? Então, vamos dando continuidade. Copiem. Nessa questão, é a 11. Ela faz a seguinte pergunta, tá? Isso aqui, gente, é outra figura, não é a que tá no livro de vocês, porém é a mesma, tá? Porque a tia teve que pegar outra por conta aqui do livro, a minha tava desenhada um pouquinho, então aqui ficaria melhor de compreensão. Uma pirâmide de base triangular, vocês olhem para a base, ó, que é o chão do sólido, e tem que ver qual símbolo ela aparece. No caso aqui, quando ela fala base triangular, então é a base no formato de triângulo, certo? Então é uma pirâmide com base de triângulo. Tia, como é que eu identifico uma pirâmide? Uma pirâmide ela só vai ter uma base, tá? E aqui na ponta dela, ó, sempre vai ser isso aqui. Uma pontinha ligando todas as arestas. Mas uma pirâmide sempre tem só uma base. Então isso aqui é uma pirâmide. O complemento dessa pirâmide é pirâmide de base triangular. Por quê? Porque a base dela é no formato de um triângulo. Se fosse um quadrado, então era pirâmide de base quadricular. E por aí vai, entenderam? Então aqui, vamos voltando. Uma pirâmide de base triangular, tetaédrio, apresenta 4 vértices. 4 vértices. Tia, como assim 4 vértices? São 4 pontos de encontro, tá? Que vou botar de acordo com o livro. O B, tá? O C e o V. Beleza? E o V. Um segmento de reta que une 2 vértices é chamado de aresta. Observe a figura e responda. Um tetaedro tem quantas arestas? Dê o nome desses segmentos nessa figura. Então, essa figura aqui, que é a mesma que está no livro na página 11, é a mesma figura, viu, gente? Só está mudando a cor e a posição dela, mas é a mesma figura. Ela tem quantas arestas? Vamos contar. Arestas são as linhas, tá? Então, ela tem deixa eu mudar aqui a cor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa figura, que é a mesma que está no livro de vocês, ela tem 6 arestas, tá bom? Ela possui 6 arestas, certo? Vamos para a próxima questão. Essa daqui também é a mesma que está no livro de vocês, tá? Uma pirâmide de base quadricular significa o quê? Que a base dela é no formato de um quadrado. Tá, gente? Quadrado. Ó, tá aqui, o quadrado. Pirâmide de base quadricular significa o quê? Com a base no formato de um quadrado. Ela tem 5 vértices. Quantas retas ficam determinadas por esses 5 vértices? Ela tem 5 vértices, né? Então, aqui no livro de vocês está desse jeitinho aqui, ó. A, D, o B bem aqui, o C e o V, certo? Essas vértices são ponto de encontro dessas linhas, ó. Tá vendo? As minhas linhas estão se encontrando, ó. Certo? Como se fosse meu ponto de chegada. Ponto que elas estão chegando. Aí o que é que acontece? Ele quer que vocês tracem várias retas para ver quantas que vão formar. Então, vamos lá traçar. Eu posso ir do A até o V, tá?
ela vai por aqui. Posso doar até o D. Posso doar até o B. Posso doar até o C. Olha aí, tracei. Agora vamos do V. O do A, ele traçou quantas? 4. Vamos anotando. Agora vamos do V. O V, vou até o D, que não se encontrar ainda. Vou ligar até o ponto B, que também não se encontrou, e vou ligar até o ponto C. Então, do meu V, eu tracei mais quantas? 3, né? Que é azul. Agora vamos do nosso C. O nosso C não está ligado no D ainda, ó. Uma. Nem está ligado no B, ó. 2. Certo? Então, no C, é mais 2. Quem está faltando ainda se encontrar aqui é o meu ponto B até o meu ponto D. Tá vendo que tá faltando? Então, vamos se encontrar aqui. Deixa eu botar aqui outra cor. Vou botar preto, tá? Então, tá faltando aqui mais um. Então, o meu B, eu tracei mais um. Vamos contar agora quantas no total a gente fez? 4 mais 3 é quanto? 7, certo? 7. 7 mais 2 é 9. E 9 mais 1, 10. Então, nessa questão 12, ó, eu tracei quantas retas? 10. 10 no total. A gente acabou de fazer os cálculos aqui, tá? Então, deixa eu botar aqui. Opa. 10. 10 retas. Tá? Total. Certo? Anotem. Qualquer coisa, gente, pausem o vídeo, tá? Não tem nenhum problema. Podem pausar o vídeo. Podem assistir com calma. Certo? Vamos agora para a página. Vamos agora para a página 71. Página 61. Primeira questão diz o seguinte. Para esta atividade, você vai precisar de um compasso. Como nós não temos, eu pedi para vocês utilizassem régua. Ou então poderiam utilizar da maneira que a tia vai explicar aqui, porque a tia não tem como mostrar uma régua, tá certo? Desenhe um segmento cujo comprimento seja igual a 7 vezes a unidade o representado a seguir. Então, ele representou uma coisa que tem sim no livro de vocês. Certo? E ele queria que vocês fizessem um segmento de A até B e que fosse 7 vezes isso daí. Eu poderia, se caso não tivesse uma régua, eu poderia utilizar como também. Olha aqui que legal. Poderia fazer aqui, ó. Pegar esse mesmo tamanho aqui que a tia colocou aqui, ó. Que o livro também deu para vocês. E botava ele 7 vezes. Ó. Deixa eu usar outra cor. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu só te diminuir bem aqui. 6, 7, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é como se fosse o mesmo tamanho, 7 vezes, certo? Finjam que é o mesmo tamanho. Deixa eu até diminuir esse tamanho aqui. Pronto.
mesmo tamanho, tá? Então, tá aqui, ó, foi de A até B. E fiz ele quantas vezes? 7 vezes. Ó, 1, 2, 3, opa. 3, 4, 5, 6, 7. Então, fiz ele 7 vezes, com o mesmo tamanho. Tá? Então, essa questão era dessa forma. Para vocês fazerem esse tamanho 7 vezes. Se vocês tiverem com o auxílio de uma régua, seria mais fácil, tá? Vocês mediriam quanto valeria esse, ó, o valor desse, e faria ele 7 vezes. Vamos agora para a segunda questão. Segunda questão também vai ser o auxílio de uma régua. Vai acontecer de, às vezes, passar 5 centímetros, no caso de algumas respostas que eu vi, por causa do tamanho da régua, que pode ser diferente, tá bom? Então, vamos lá na segunda. Usando um compasso ou uma régua, considerando como unidade padrão, determine a medida de cada segmento. Teve gente que nesse item A, ó, ele é para dar, do A até B, é para dar 4 unidades, ou 4 centímetros. Teve gente que deu 4,5, tudo bem, tá? Eu vi medindo, tá tudo ok. No item B, deu quanto? Deu 3, e foi do C até o D. Deu 3 unidades, ou 3 centímetros. Se deu 3,5 também não tem problema, tá bom? E no item C, deu quanto? Que foi do E ao F, 2 unidades. Quem deu também 2,5 não tem problema, tá bom? Então, essas são as respostas. A tia no dia ainda colocou também uma régua para mostrar para vocês como é que media, tá? Então, era só botar a régua em cima do segmento e ver qual era o valor em centímetros, certo? Agora vamos para o item 2. Ou a terceira questão, perdão. Bom, nessa terceira questão, o que é que acontece? É para vocês observarem a figura, tá? E tentarem dar uma possibilidade para a altura do Júnior. Nós estamos conseguindo visualizar que a altura de Gabriela, ela é quanto? 142 centímetros. Então, o Júnior, ele está mais ou menos perto da Gabriela. Vocês estão conseguindo perceber isso? Quase a mesma altura. Se eles estão quase a mesma altura, e a Gabriela tem 142, tem como ser o 50? Se ele está quase perto dela? Não, então não pode ser o 50. Tem como ser o 144? 144 era se o Júnior fosse maior do que a Gabriela. Ele é o quê? Ele é menor. Então, também não pode ser o 144, porque está passando da altura da Gabriela. E ele é mais baixo. Teria como ser 81 ou 136? Vocês estão conseguindo ver que ele está bem pertinho, ó, quase da altura dela? Quase, bem quase assim mesmo. Então, como ele está próximo da Gabriela, como ele está bem próximo dela, e 81 seria quase a metade, seria menos da metade, não poderia ser, porque se fosse 81, ele seria mais ou menos aqui, ó, tá? Então, a alternativa mais correta seria qual? 136, porque ele está bem aqui, ó, certo?